Meus irmãos, a paz do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12. Nós estamos vendo os dons do Espírito. E esta é a última lista que nós vamos ver hoje. Já falamos algumas coisas sobre os primeiros versículos do capítulo 12. Então nós vamos partir logo para o versículo 8, tá? Quem tiver alguma pergunta, alguma colocação, levante a mão, porque o irmão Samuel está ali no fundo com o microfone. Porque o que acontece? Quando você fala ou faz uma pergunta ou participa, né? O pessoal o pessoal do fundo não ouve. E aí eu respondo, mas eles não estão sabendo do que está se tratando, do que se trata. E na live é a mesma coisa, né? O pessoal que está gravando é a mesma coisa. O pessoal às vezes em casa, mas o que foi falado, o que foi perguntado? Então eles não têm uma ideia. Então vai nos ajudar nesse processo aí, tá? Não fique constrangido, tá? Eu sei que alguns têm dificuldade com relação ao microfone, tá? Mas é normal, é só falar. Aí a gente vai ouvir, todo mundo vai participar, ok? A partir do verso 8 de 1 Coríntios, porque a carta, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e ao outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A ênfase aqui, como a gente já viu, é a ação do Espírito, né? O Espírito Santo concedendo esses dons, carismas, né? Que são capacidades sobrenaturais, tá? Diferente de talento, que é uma questão natural. Os dons são sobrenaturais, tá? E eles são administrados e conduzidos pelo Espírito de Deus debaixo do senhorio de Cristo, para a glória do Trino Deus. Então nós vamos ver rapidamente cada um deles, tá? E à medida que a gente for falando aqui, você pode participar se houver alguma dúvida ou alguma colocação. O primeiro dom aqui que ele coloca é palavra de sabedoria, tá? O dom é que é a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria é, na verdade, uma palavra que vai dar a direção, tá? O que fazer, qual o caminho a seguir diante de uma circunstância, de uma situação, né? Esse dom, ele é um dom que vai trazer, né, um norte, uma direção, um esclarecimento no caminho a ser seguido. Isso é a palavra de sabedoria, tá? Nós precisamos do exercício deste dom entre nós, né? Em circunstâncias mais diversas, né? Nós pedimos a Deus: Senhor, qual a direção, qual a orientação, qual o caminho a ser seguido, né? E aí nós vamos necessitar do exercício deste dom, palavra de sabedoria, tá? O que fazer? Tudo bem aí? Depois nós temos a palavra da ciência, tá? Ou palavra de conhecimento, que é o segundo dom aí também. Está dizendo a palavra de sabedoria, outro segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Enquanto que a palavra de sabedoria, tá? O que fazer, palavra de conhecimento é como fazer. Deus dá a direção, tá? E agora como é que eu faço, né? Quais os princípios a serem seguidos? Como é que eu vou me comportar diante dessa realidade? Como também o conhecimento é o entendimento e a compreensão de coisas que muitas vezes nós não sabemos e que naquele momento a gente precisa saber, né? Obter um conhecimento de algo que ainda a gente não tem.
dom do conhecimento. Geralmente também esse dom, ele está ligado, os dois, né, tanto a palavra de sabedoria como a palavra de conhecimento, eles estão ligados também ao tipo de revelação, tá? Porque eles também atuam em circunstâncias, em situações às quais nós nos encontramos. Às vezes vem uma palavra de sabedoria de como se nós nos conduzimos diante de uma situação, ou então do conhecimento, algo que vai acontecer, tá? E o Senhor já está mostrando, nos dando conhecimento daquela situação. Os irmãos entendem isso? Amém? Tá? E depois nós temos aqui um outro dom, que o texto diz, ali está um pouquinho diferente, tá? Que ali está o discernimento, mas vamos seguir esse aqui, vamos seguir. Discernimento de espíritos, tá? É a capacidade sobrenatural de identificar manifestações, a origem das manifestações sobrenaturais, se elas são do Espírito de Deus ou são de espíritos malignos, tá? Porque muitas das manifestações carismáticas, dos dons espirituais, elas também são, digamos assim, pela imitação, logicamente, né? Elas também acontecem em outros meios religiosos, tá? Que não tem origem no Espírito de Deus, tem origem em espíritos malignos. Você vai ver pessoas em outros segmentos religiosos, né? Falando em línguas, tendo palavra, por exemplo, de sabedoria, de conhecimento, na verdade que para eles é adivinhação, né? Então, curas, milagres, mas que não tem origem no Espírito de Deus. E às vezes o que acontece? Por exemplo, no contexto de Corinto mesmo, na igreja de Corinto, essas pessoas viviam essa realidade antes de conhecer a Cristo e agora entregam a sua vida para Cristo e vêm para a igreja. Elas vão ter que abrir mão dessa realidade, romper com isso, tá? Porque a manifestação sobrenatural, ela é estabelecida a partir de uma aliança, tá? Por exemplo, nós temos dons do Espírito porque nós temos uma aliança com o Pai através de Cristo, amém? Então, as pessoas que têm uma aliança com espíritos malignos, esses espíritos as capacitam a algumas manifestações sobrenaturais. Elas têm que romper com essa aliança, e a única maneira de romper com essa aliança é entregando a sua vida a Cristo, nascendo de novo, né? Então o discernimento de espírito é muito importante, principalmente agora nos nossos dias, em que a palavra de Deus diz que à medida que o fim se aproxima, né, sinais e prodígios de mentira, espíritos enganadores, né? Então nós até mesmo discernir uma pregação, se aquela pregação ela está sob a direção do Espírito ou se está sob uma direção de um espírito maligno, mesmo usando a palavra de Deus. Eu digo isso porque às vezes as pessoas no nosso meio evangélico, elas acham que essas manifestações só acontecem aqui. Elas parecem que são, na mente de alguns, o falar em línguas, né, o impor as mãos e acontecer sinais, é algo exclusivo da igreja, né? É exclusivo no sentido de que a origem é do Espírito de Deus, irmãos. Mas a grande maioria dos segmentos religiosos que não são cristãos, que não têm origem na palavra de Deus, também tem sinais, também falam em línguas, né? Também tem experiências de arrebatamento, né? O mundo sobrenatural, ele é uma realidade, não só das questões do Espírito de Deus, mas também do mundo das trevas. Por isso a necessidade de discernimento de espíritos, tá? No culto, nas reuniões, né? Em uma conversa, se faz necessário. Até aqui tudo bem? Muito bem. Outro dom da fé. Essa fé aqui não é a fé salvadora, tá? Não é a fé de crer em Cristo Jesus, de recebê-lo como Senhor, né, na sua vida. Não é a fé também no que diz respeito
perdão, ao exercício da palavra, obediência à palavra, crer na palavra, tá? Esse dom aqui está ligado ao exercício da fé em circunstâncias extraordinárias. Por exemplo, Deus diz para Moisés: coloca o cajado na água aí que o mar vai se abrir, vocês vão passar pelo meio do mar. O cara tem que ter muita fé para isso. Então ali é o dom da fé para milagres, para coisas extraordinárias, tá? Esse dom é concedido a alguns membros do corpo de Cristo, porque a vida cristã também ela se desenvolve, ela cresce através da manifestação de milagres, tá? Como os demais dons, nem todos têm esse dom, mas sempre que houver necessidade desse dom, o Espírito Santo vai mover. Mas é importante que se busque os dons, e para que a gente, por exemplo, tenha uma identificação, né, de alguns membros do corpo de Cristo que tem esse dom, que é o dom da fé, né? É a capacidade de crer além daquilo que a grande maioria crê, entendeu? Geralmente essas pessoas, elas são mal entendidas, mal interpretadas. Por quê? Porque elas têm no exercício da fé, né, uma visão bem mais ampla, há uma ousadia e às vezes atitudes que beiram a loucura, tá? Porque logicamente, né, é uma questão sobrenatural, vai além daquilo que é normal, ordinário, né? Entra no extraordinário, extrapola toda e qualquer realidade mentalmente aceita. Então esse dom, ele abre caminho para coisas extraordinárias, ok? Tudo bem até aqui? Grande será o teu galardão, meu jovem. Dons de curar, tá? Entenda uma coisa: existe a cura pelo poder do nome de Jesus como sinal, tá, de que alguém está seguindo Jesus. Lembra que no Evangelho de Marcos está escrito lá: estes sinais seguirão os que creem, se impuser as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Então entenda uma coisa: isso é diferente do dom aqui. Estes sinais, eles estão à disposição de todo o corpo de Cristo, todo aquele que é discípulo de Jesus. E quando ele anuncia Jesus, e se há uma necessidade de cura, como sinal para aquela pessoa, né, que Jesus Cristo é real, que Jesus muda as circunstâncias, isso vai acontecer. Você pode orar tranquilamente, que se houver necessidade de cura para confirmar o que você está falando acerca de Jesus, vai acontecer. É um sinal de que a palavra de Deus é verdade e que Jesus Cristo é real, ok? Os irmãos entendem isso? Tá? Mas este dom aqui é diferente. Ele é concedido para alguns membros do corpo de Cristo, que vão trabalhar de uma forma muito tranquila, muito fácil, né, muito livre, por assim dizer, no que diz respeito aos dons. Percebam aí que está no plural, não no singular, tá? Porque abrange, né, todo tipo de enfermidade, de doença, seja ela no espírito, seja ela na alma, seja ela no corpo físico. Dons de curar. São pessoas que têm uma facilidade, porque o Espírito vai conduzir, né? Chega num ambiente como esse e de repente, o Espírito Santo aqui vai curar hoje. Ele vai operar. Quem estiver enfermo, ele vai curar. Vai curar todos? Não vai curar. Porque se cria uma expectativa, às vezes, né, equivocada, né? Nem Jesus curou a todos, né? Então, mas muitos vão ser curados, tá? E por isso que a administração dos dons, da manifestação dos dons, está sobre o governo de Cristo e sob a direção do Espírito de Deus. Então tem pessoas que Deus não vai curar. Dependendo, se é crente, vai dar graça para passar pela enfermidade. Se não é crente, ele vai mostrar o motivo por que ele não cura. Porque os dons não subjugam o governo de Deus. Então, muito cuidado de criar uma expectativa. Hoje fulano, nós estamos aqui, o irmão fulano, ele tem dons de curar, né? E aí vem todos os enfermos e nem todos são curados.
Primeiro porque não é Ele que cura, é o Senhor. E o Senhor conhece mente e coração. Só um pouquinho, irmão, para o microfone chegar. É porque senão o pessoal não ouve e não sai na live lá. A minha cura depende da minha fé também. Sim e não. Sim. Sim e não. Toda Isso, se Ele quiser curar, mesmo que você não crê, Ele vai curar. Vai curar. Agora, lógico, a ponto de partida é a fé, tá? Você vai pegar, por exemplo, nos evangelhos, vai ver que os evangelhos, Jesus, olha, não pôde ali operar muitos sinais por causa da incredulidade, mas Ele operou. Então, se a incredulidade fosse um empecilho absoluto, Ele não tinha curado ninguém. Só que a incredulidade não limita a soberania e o poder de Deus. Agora, ela estabelece sim um limite, com certeza, tá? Com certeza, tá? Que é uma outra questão também, que às vezes, fulano não foi curado porque não tem fé. Não, às vezes ele tem fé. Quer ver um outro exemplo? Aquele pai que trouxe o menino endemoniado lá, ele trouxe para os discípulos não conseguiram libertar o menino, né? Aí chegou Jesus. Aí o que ele disse para Jesus? Olha, eu trouxe para os seus discípulos, não conseguiram. E Jesus, geração incrédula e adúltera, até quando ficarei com vocês e tal, né? E Jesus pergunta para ele, você crê? O que o texto diz? O texto diz que o homem começou a chorar, e em lágrimas ele disse, eu creio, mas aumenta a minha fé. A fé dele não tinha estatura, maturidade para ver o seu filho curado. O que Jesus fez? Quando você tiver fé para ver seu filho curado, você volta. Não, Jesus libertou o menino. Então nem sempre a ausência de fé é empecilho. Nem sempre. Ok, irmãos? Está claro no texto sagrado. Embora a gente lê, né, que a via de regra é o seguinte: vai que a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Seja feito conforme a tua fé. Lógico. Mas existe um outro lado também que precisa ser levado em consideração. Porque o que acontece, irmãos? Primeiro, porque se cria uma expectativa de que se eu tenho fé, Deus tem a obrigação de me curar. Não. Deus não tem obrigação de nada, irmãos. Ele ficou com espinho na carne. Exato. Exatamente. Tá? Então, outra coisa. Às vezes, né, porque eu ministrando fracassei, o que eu vou dizer? Não, você não foi porque você não teve fé. Fica fácil. Entendeu? Porque é mais fácil do que dizer assim, o Senhor me revelou que Ele não quer te curar. O Senhor me disse agora aqui que Deus não vai te curar. Ele não vai te curar. Ele vai te dar graça para você suportar essa enfermidade aí, mas Ele não vai te curar. Já aconteceu isso, irmãos. É uma situação extremamente delicada, mas é uma realidade. Vamos orar para fulano aqui, e aí? Não, Deus não vai te curar não, filho. Por quê? Não sei, fala com Ele. Ou Ele pode dizer, enquanto você não resolver essa situação, entendeu? É que esses detalhes, eles acabam expondo quem está no exercício do dom. E quem se preocupa muito mais consigo do que com a glória de Deus, vai ocultar esses detalhes. E então vai criar uma falsa expectativa de que toda vez que eu exercer a fé e que eu estiver diante de um homem ou de uma mulher que tem dons de curar, Deus vai fazer. Mas não funciona assim, irmãos. Nós temos que levar sempre em consideração a soberania divina. Deus cura? Cura. Deus faz milagres? Faz. Sempre? Não. É quando Ele quer, do jeito dele, da maneira dele. Por isso Ele é Deus. Lembra daquela canção? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Só que essa canção, na prática, é o desafio da fé. Eu já falei sobre isso. Quando a nossa fé se depara com a soberania divina, é um dos maiores desafios. Por quê? Porque Deus pode dizer não.
Olha o apóstolo Paulo, como a Sabrina aqui citou. Por 3 vezes ele pediu que Deus tirasse o espinho da carne. E Deus disse: a minha graça te basta, é suficiente. Tu vai ter graça para suportar tudo isso até o dia que você for para o céu. Timóteo, por que você acha que Paulo não orou por Timóteo? Orou. Mas o que Paulo recomenda a Timóteo? Toma um pouco de vinho, não só de água, por causa das tuas frequentes enfermidades. São exceções que devem ser levadas em consideração. Via de regra, o exercício da fé realmente promove o milagre e a cura. Amém, irmãos? Pastor, a minha pergunta vai com respeito a isso da oração, né? Por exemplo, se eu tenho um irmão que eu sei que tem o dom da cura, eu posso chegar para ele e dizer: irmão, ora para mim para me curar. Está errado isso, então? Não que esteja errado, mas nós temos que entender o seguinte, mesmo que eu saiba, se o Senhor me direcionou para isso, eu devo fazer. Se não, eu posso me frustrar, porque não é da vontade dele, é se o Espírito quiser, se Deus quiser. Entendeu? É que nem você sabe que eu tenho o dom da profecia. Você tem uma palavra para mim aí? Eu não tenho nada. Mas se orar, não. Quando tiver, eu vou te falar. Então não é você que tem que vir a mim, é Deus que tem que me enviar até você. Porque senão fica parecido com umas coisas lá fora, lá, né, irmão? Pastor não é guru, né? Quer dizer, não deveria, né? Pastor, eu tive essa experiência, nós tivemos, né, com a Lisa, que até o último momento, assim, nós na frente do bloco de cirurgia, e eu com aquela tomografia, eu orava e imaginava na minha cabeça que o médico, o cirurgião ia chegar e ia dizer: porque vocês estão aqui, ela não precisa disso. Sim. Sabe? Eu esperei por aquele milagre até o último momento. E não aconteceu do jeito que eu queria, né? Sim. Deus curou a Lisa, mas de outra forma. Hoje eu entendo o propósito que Deus tinha em tudo aquilo, né? Então, é um trabalhar de Deus, não é? Agora, eu peço que Deus cure ela do estrabismo, que ela já fez a cirurgia, voltou, e eu tenho pedido por isso. Mas, e aí eu não vejo acontecer, às vezes eu entro em conflito, assim, né? Mas a gente precisa também ter a sabedoria de entender o agir de Deus em cada situação, né? Exatamente. E aí, nesse caso, aí até quando tem que orar? Até que Deus fale. Ele vai falar. É que no nosso caso, irmãos, nós crentes, todo mundo é crente aqui, né? Aleluia. Nós temos uma intimidade com o Pai que os outros não têm, que nos dá a liberdade de dizer: Senhor, o que tu queres fazer nessa situação? O Senhor quer curar? Se o Senhor não quer curar, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me mostrar? É assim que tem que ser, irmãos. Por exemplo, estou orando pela vida da irmã Marília. Um exemplo. Eu peço para o Espírito de Deus colocar no meu espírito qual a oração que Deus quer ouvir a favor dela. Se o Senhor quer curar, se o Senhor quer trabalhar na vida dela, ou na vida do bispo, eu não sei, irmãos. Ele está lidando com filhos. Então o tratamento é diferente, propósitos e planos diferentes. Agora, eu não vou orar por cura, não, eu oro: Senhor, se tu quiseres. É como aquele homem o leproso chegou diante de Jesus e disse assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. E ele não disse assim: se tu pode. Não, ele sabia que Jesus podia. A crença dele: não, Jesus pode, mas eu não sei se ele quer. E aquele homem nos ensina o princípio da soberania de um Deus que pode todas as coisas, mas que faz aquilo que está dentro do seu plano e do seu propósito. E isso tem que ser levado em consideração, principalmente nós que somos seus filhos. Sentar com Deus e conversar com Ele: Senhor, estou orando aqui, o meu desejo é que seja assim, mas qual que é a tua vontade? Esperar que Ele vai falar, irmãos. Orar até que Ele responda.
Ele vai responder. E esse é o exercício da fé. Amém? Microfone aqui. Pastor, só uma consulta para poder aclarar bem aqui. Então, quer dizer que se eu estou doente, né? E eu estou orando para Cristo, para Ele me curar, e aí Ele decide que vai me curar. Aí Ele vai usar, no caso, a pessoa que tem esse dom para me dizer, Deus vai te curar, ou decretou a cura em ti. Não necessariamente, você mesmo orar pela sua cura. Claro. Então... Mas pode acontecer de ele usar. A questão, se você estiver enferma, apresente isso diante do Senhor. A maneira como Deus vai fazer, você tem que esperar. Entendeu? Você pode conversar com Deus, Ele pode te mostrar. Eu vou usar os médicos, eu vou te curar, e não te diz como, aí, entendeu? Aí é na particularidade de cada um. Pode acontecer que Deus use essa pessoa, esse irmão ou irmã que tem o dom? Pode. Como pode ser também que você vem na frente e usa uma pessoa que nem tem o dom de cura. Porque naquele momento da oração, entendeu? Por isso que é importante o seguinte, que aí aqui vale essa questão, as pessoas virem à frente e não selecionar, escolher quem vai orar por você, porque o Espírito é o mesmo. Não, eu sei que aquele irmão lá, né? Não. E aí o que Deus pode fazer? E Ele vai fazer por nos ensinar, para nos ensinar. Às vezes a gente escolhe aquela pessoa ora, a gente não sente nada, a situação piora, entendeu? E se a gente fosse numa outra pessoa, sem escolher, mas simplesmente respondendo ao apelo, a gente vai, e Deus usa uma pessoa que a gente nem imagina, e a coisa acontece. Porque não está, irmãos, em nós, no sentido que é uma coisa nossa, é de Deus. É Deus que faz, através de nós. Às vezes Ele vai usar uma pessoa que você sabe que ela tem algumas dificuldades em algumas áreas, né? Alguns problemas a serem resolvidos, até questão moral, e Deus vai usar, e você vai entrar em confusão mais ainda. Mas é justamente para tratar, para ensinar que é Ele que faz. A glória e a honra pertencem única e exclusivamente a Ele. As pessoas que estão aqui na frente são só instrumentos, poderia ser você. Então, assim, a maneira como Deus vai fazer, sabe, aí é com Ele, entendeu? Mas você pode estar enferma, você pode pedir para Deus te curar, você pode orar por você mesmo, entendeu? Pode vir aqui na frente pedir oração, né? Pedir para que unja com óleo também. Quer dizer, tudo isso é exercício da fé. Porque aí, pensando nisso, não me fica muito claro qual seria a diferença, então, de quando qualquer pessoa do corpo ora para que essa cura seja como testemunho para a pessoa crer. É só a diferença do que está recebendo a cura? Não entendi. Claro, temos a cura, né, que diz que o sinal, isso. Isso é para o incrédulo, a pessoa que não é crente. Tá. Então depende de quem é. Se é crente, é dons de cura, e se é incrédulo, é sinal. Não, pode. O exercício dos dons pode acontecer tanto com o incrédulo como com um não crente. De repente vem uma pessoa na igreja, ela não é crente, a pessoa que tem o dom, ela ora, a pessoa lá é curada, e isso serve para ela como sinal. Mas para você, é a manifestação da graça, em particular de Deus. Que pode, a cura para você, não necessariamente vai acontecer através daquela pessoa que tem o dom. Mas pode acontecer, vai acontecer pelo meio que Deus estabelecer, ok? Mas sempre quando for conosco, nós, filhos de Deus, nascidos de novo, tá? A gente pode pedir por cura, deve pedir, mas também deve estar aberto, porque aí nós aprendemos como Jesus: seja feita a tua vontade, o que não é fácil, tá? Mas esse é o desafio da fé. Alguém levantou a mão aqui? Sí, yo. Sim. La pregunta es, ¿cómo responderle a una persona cuando es una evangélica y por la pérdida de su madre dice no estar más, estar enojada con Dios? Después de años de estar en el evangelio, perdió a su madre
y dice no ir más a la iglesia porque está enojado con Dios porque le pidió que la curara. Y yo no supe responderle, digo, yo creo que la voluntad de Dios no es tuya, pero hay una manera como poder explicarle que no es porque ella pida que Dios cure su madre, y ahí su madre falleció y no fue más, se enojó, vamos a decir, con Dios. Sim. ¿Cómo responderle o cómo aclararle o por lo menos intentar? A única maneira de você dar uma resposta é pedindo para Deus qual a resposta que essa pessoa precisa, porque Deus conhece o coração dela. Qualquer resposta que nós formos dar a esse tipo de situação, né, vai piorar o quadro. Por quê? Porque a pessoa ela está ferida com Deus, tá? Ela está indignada, revoltada com Deus. Por quê? É aquela coisa. Por isso que eu falei para vocês aqui, a nossa responsabilidade é ensinar a palavra. En parte ella me dijo que no estaba enojada. É, sí, você pode orar, vai para o monte, vai fazer campanha e Deus vai fazer. E se Deus não fizer, irmão? Entendeu? Ah, porque fulano tem dom, então vai acontecer. Ah, mas se porque eu tenho fé e eu exijo de Deus. Quer dizer, esse tipo de ensinamento cria o quê? Uma mentalidade de um Deus que está submisso à fé depositada nele. E esse não é o Deus da Bíblia. Então aí as pessoas têm esse tipo de frustração, porque elas crescem com essa mentalidade. Se eu orar, se eu ler a Bíblia, se eu jejuar, se eu fizer 7 dias no monte, se eu fizer 7 noites na igreja, no final Deus vai fazer, porque fez na vida de fulano, porque fez na vida de Beltrano. E outra coisa, os testemunhos, né, que eles servem para edificar, mas eles não são fundamentos absolutos para a nossa experiência de vida, no sentido, mas se Deus fez na vida do fulano, vai fazer na minha. Não, ele pode não fazer. Glória a Deus porque ele fez na vida do fulano. Mas na minha vida, eu tenho que perguntar para Deus o que ele quer fazer. Então, numa situação assim, qual que é a orientação? Você pede para Deus colocar no teu coração, abrir uma oportunidade para falar com essa pessoa e, Senhor, o que tu queres falar para ela? Seja o que for. Que às vezes, geralmente no caso assim, a palavra é bem confrontadora. Deus, na sua misericórdia, no seu amor, ele vai apertar. Entendeu? Uma vez eu tive que entregar uma palavra para uma pessoa, mais ou menos nessa situação assim. Ela disse, por que Deus não fez? Você quer saber por que Deus não fez? Porque ele não quis fazer, ele não é teu servo. Até aqui você viveu a sua vida cristã achando que ele era teu servo. Mas só que ele está te mostrando agora, através dessa situação, que ele não é teu servo. É o contrário. Você fala isso para uma pessoa que perdeu alguém, irmão? Isso é complicado. É lógico. Porque Deus conhece, entendeu? Tinha certeza que ele ia se curar, porque eu queria muito que ele trabalhasse comigo na obra do Senhor. E eu não tinha nenhuma experiência assim. E fomos numa reunião, e era 4 ou 5 irmãzinhas, e uma irmã entregou uma profecia para mim. Disse, eu não vou curar ele, vou levar ele para a minha glória. E eu fiquei sabendo que era comigo, porque naquele instante eu caí de joelho. E aí eu tive certeza que era comigo. Isso aí, quando foi na outra semana, ele morreu. Então, assim, numa situação como essa, se Deus não me diz nada, eu não falo nada. Eu só ouço a pessoa, ela vai, né, braguejar, ela vai chorar, ela vai expressar toda aquela dor, aquele sofrimento, aquela irritação, aquela revolta com Deus, né? Eu lembro de uma situação que a Ângela acompanhou lá em São Paulo, de uma menina que ela tinha uma mágoa com Deus porque Deus não libertou o pai dela da bebida, né? O vício da bebida. E levou. Pois é. Então ela tinha assim ela caminhava muito bem assim no que diz respeito à sua devoção com Deus, mas chegava num ponto que ela parava e aí ela retrocedia. E sempre assim na vida cristã, até que um dia ela marcou para conversar e no aconselhamento ela disse, eu tenho raiva de Deus.
Exato. Por quê? Por que Deus não libertou meu pai? Eu orei, eu jejuei, eu fiz campanha e não aconteceu. O que você diz para uma pessoa assim? Entendeu? Coração ferido, magoado, dilacerado. Mas muito desse tipo de fé, irmãos, ele é alimentado, tá? Porque é falado no púlpito. Livros que se leem, que Deus vai fazer e pronto e acabou, entendeu? Então esse equilíbrio a gente tem que ter, porque Deus vai dizer não. Aí você vai pensar assim: mas eu orei e jejuei, então foi tudo isso em vão. A eternidade vai revelar que não foi em vão. Porque às vezes a gente pensa assim: eu estou orando e jejuando em favor de uma vida, de uma situação, para que Deus trabalhe lá. E a gente desconsidera o fato de que a nossa oração e o nosso jejum abre caminho para Deus estar trabalhando em nós também. Então, e outra coisa, tem muita coisa que depende da escolha, da decisão, que a gente não leva em consideração, né? Então, mas tem que levar, irmãos. Ok? Mais alguém que levantou a mão? Também. Exatamente, a gente também não quer. Operação de milagres. Há coisas extraordinárias, que é um outro fator também, tá? E aí a gente entende que Deus levanta pessoas para operar milagres, tá? Coisas extraordinárias, mas é o mesmo princípio para os demais dons, tá? Essa pessoa, ela não vai operar quando ela quer, do jeito que ela quer, da maneira que ela quer, não. Ela vai estar submissa e sob a direção do Espírito de Deus. Então, muito cuidado com pessoas que verdadeiramente receberam esses dons e eles se expressam à igreja como se eles tivessem o domínio do dom, como se eles, não, agora eu vou falar aqui, agora vai acontecer. Esse é um exercício que para nós às vezes é estranho, né? Mas geralmente essas pessoas aqui, dons de curar, operação de milagres e fé, essas pessoas têm uma autoridade, uma ousadia que a gente raramente vê, tá? Por isso nós precisamos do discernimento do Espírito, que às vezes é o Espírito de Deus mesmo que está levando a pessoa: olha, eu vou falar aqui e essa pessoa vai levantar agora, porque eu vou falar, entendeu? E através da minha palavra ela vai levantar, e acontece. Aí a gente, puxa, mas esse cara é muito arrogante, esse cara aí, né? Eu vou falar. Mas ele recebeu essa direção de Deus, e a maneira dele expressar isso. Mas pode acontecer também que é uma pessoa que na verdade ela já está usando aquele dom de maneira errada, para se autopromover, entendeu? E Deus permite, para a própria disciplina dela, dando tempo para ela se arrepender, e também por causa do exercício da fé do povo. Mas tudo tem um limite. E aí nós precisamos o que, irmãos? Vir para um lugar como este, onde os dons estão em exercício, não de mente fechada, de olho fechado, não, é porque tudo é Deus, né? Aquela pessoa de Deus. Não, você tem que estar aberto a essa realidade. Mas olha, Deus nos deu a capacidade de julgar. Eu sei que esse verbo, para muitos, né, é sinal de intolerância, de não sei mais o que, essa coisa arada toda. Não, isso é imagem de Deus em nós. Julgar não é julgar a pessoa, é julgar o que está sendo feito, é julgar o que está sendo falado, é observar. Irmãos, se tem coisa que Deus abomina, é o não exercício da mente. Isso afronta a Deus. Por quê? Porque Ele nos criou com essa capacidade de ouvir e julgar e discernir. Não, mas para um pouquinho, não tem coisa errada aí, não é por aí, entendeu?
Então não é baixar a cabeça e dizer, não, porque é o Espírito de Deus e a pessoa usou a Bíblia e pronto, vamos lá. Não, não funciona assim. Uma vez lá em São Paulo, alguém chegou para mim e disse assim, pastor, eu quero trazer aqui na igreja um evangelista. Ele também tem dons de milagres e tal. Sim, e de onde ele é? Não, ele não tem igreja. Ah, não tem igreja. Não. Ele responde a quem? Não responde ninguém que Deus levantou ele. Deus levantou ele aonde? Ah, Deus levantou ele aí, pastor, e tal, e tal. E então, como é que ele exercita esse dom dele de milagre? Não, ele tem um anjo que anda com ele, que ele dá ordem para o anjo. Ele dá ordem para o anjo. É, pastor, ele dá ordem para o anjo cura, o anjo liberta, o anjo rebata pessoas, ele dá ordem para o anjo. Sim, pastor, eu já fui, Deus fez milagres e tal. Deus fez milagre. Eu digo, não, filho, aqui não tem espaço para esse evangelista aí, porque os anjos que obedecem a homens são anjos caídos. Nenhum anjo de Deus obedece a homens. Eles estão a serviço da igreja sob ordens de Deus. Qualquer anjo que obedece a uma ordem humana é um demônio, é um anjo caído. É assim que funciona. Ah, pastor, você está dizendo então que ele é o quê? Ah, não sei o que ele é, mas o que ele faz não é de Deus, não. Ah, mas e as pessoas curadas? Demônio. Então as pessoas se encantam com as maravilhas, sabe? Isso é um lado da verdade, irmãos. Isso é um lado. O outro lado, por causa destas coisas, desses erros, é nós desconsiderarmos o fato que Deus faz milagres nos nossos dias e que Deus usa pessoas com dons de milagres para operar maravilhas no nosso meio. Eu tenho para mim que o Espírito está nos conduzindo a resgatar essa realidade dos dons em nosso meio, irmãos. Porque não é porque tem gente por aí que está fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, se autopromovendo e ganhando dinheiro em cima daqueles que não pensam, que a gente vai deixar de valorizar o que Deus nos concedeu. São dons do Espírito Santo. Ressurreição de mortos. Ela pediu um exemplo de dons de milagres. Tudo bem aí? Profecia, tá? O dom da profecia é a capacidade, tá, de falar em nome de Deus coisas que vão acontecer ou que poderão não acontecer, mas que vão ter uma intervenção divina quando Deus revela, olha, tal coisa está para acontecer, eu quero que você ore para que não aconteça, tá? A profecia aqui, esse dom, está ligado a circunstâncias e situações e a revelação do coração humano. Não é a pregação da palavra necessária, como alguns dizem que não creem nos dons. Não, a profecia é a pregação da palavra. A pregação da palavra também é uma profecia. É Deus falando através da pregação. É como Ele está falando conosco agora através do ensino. Mas a profecia aqui, o dom, ele tem uma característica distinta. É quando Deus usa uma pessoa para falar diretamente a você. Sabe aquela situação? Eu tive uma experiência um tempo atrás. Eu estava orando e pedindo para Deus mudar a minha situação no que diz respeito ao ministério e tal, e falando para Deus. Eu nem falei para a Ângela, porque eu estava orando realmente para Deus intervir. E aí o que aconteceu? Veio o final do ano, comecei a orar em outubro, novembro teve um concílio, e eu fui transferido. E no meu culto de despedida, a hora que eu estava pregando, eu percebi que tinha uma irmã. Ela não era dali, primeira vez que ela estava indo na igreja, e que ela não tirava os olhos de mim. Eu sentia no meu espírito, Deus tem uma palavra para mim através daquela mulher. E quando terminou o culto, o templo era na parte de cima, né? Terminou o culto, ela desceu com o esposo. Eu digo, não, acho que não era coisa minha, não tinha palavra nenhuma, né?
Mas quando eu desci, ela estava na porta me esperando. E olha, ela disse que ela estava saindo para ir para o culto na igreja deles, né? Nós morávamos no Jaçanã, Zona Norte. Eles moravam na Zona Leste, de São Paulo. E quando ela entrou no carro, ela ouviu claramente: vai para a Zona Norte, Jaçanã, eu tenho uma palavra para um pastor. Você não conhece, nunca viu, mas vai que eu vou dirigir o carro de vocês. E ela chegou lá por milagre, porque não conhecia nada, não sabia nada. Ela disse que quando chegou na frente da igreja, ele disse: é aqui, desce, e é aqui. O pastor que você vai entregar uma palavra é o pastor que vai pregar. Aí, quando ela entrou, já estava pregando. Ela sentou, ouviu a pregação. No final, ela me entregou a palavra. A primeira coisa que Deus falou comigo, diz: assim diz o Senhor. Você estava orando isso. Você estava pedindo sobre isso. E o que aconteceu agora, por exemplo, com relação à sua transferência, que no seu coração você está dizendo que foram os homens. E eu não disse isso nem para a Ângela, nem para ninguém. Eu só disse: Senhor, não é possível. Eu fui transferido de uma igreja para outra, irmãos, que levava da igreja onde eu estava para outra, onde eu fui transferido, 15 minutos a pé. Era bem pertinho. E o último lugar que eu desejava ir, por questões pessoais. E foi para lá que Deus me mandou. E eu estava dizendo no meu: mas não pode ser, Deus. Me dá uma direção, me dá uma revelação, um sonho, uma profecia, dizendo que não é, né? Muda a cabeça do bispo. E ela citou tudo isso na profecia. Falou tudo. Por quê? Quando você lê sobre profecia em 1 Coríntios 14, o texto vai dizer que a profecia revela o que está no coração. Isso é uma capacidade do Espírito de Deus de trazer à luz as coisas que estão ocultas. Ok? Deu para entender a profecia? Tá? Depois, variedade de línguas. Diferente de falar em línguas como sinal de fé em Jesus. Aqui, o microfone lá. Tá? Diferente de orar em línguas, tá? Que é uma capacidade para todos os membros do corpo de Cristo. Pastor, eu não falo língua porque eu não tenho dom. Mas falar em língua não é dom, irmão. Aqui é coisa diferente. Variedade de língua é dom. Isso é para alguns membros do corpo de Cristo, ok? Profecia e promessa se confundem? Não, elas se complementam. Porque um dos aspectos da profecia é trazer uma palavra de promessa, né? Que Deus vai fazer algo, que Deus vai realizar. E quando se cumpre, então, a profecia se cumpriu, mediante o cumprimento da promessa. Estão interligados. E o que entrega a profecia, a promessa, nem sempre sabe que está entregando, né? Como assim? Não sabe que está entregando? Não tem consciência do que está falando? Não, tipo assim, me foi feita uma promessa no meio de um culto, o pastor pregando. Eu entendi que era para mim. Sim. Só que o pastor até dia de hoje não sabe nem ideia. Ok, tá. Sim, pode acontecer. É através da pregação. Sim. Isso, sim, né? Sim. Pode acontecer, sim. Tá? É um aspecto da profecia. Por isso que a pregação também é profecia. Tá? Quando você diz assim: Deus falou comigo hoje. Tá? A palavra foi proferida. Variedade de línguas, a capacidade de falar, sobrenatural de falar em línguas. E aqui é tanto línguas sobrenaturais, como também humanas, ok? O pessoal tem um pouco de dificuldade com isso, achando que, por exemplo, assim, já contei aqui do pastor aquele que Deus falou para ele: você vai lá no hospital orar pelo meu servo, né? E o pastor falava português e o outro lá falava inglês. O pastor aqui mal falava português, e até disse para Deus: mas eu mal falo português. Mas você não vai falar em português, você vai falar na língua dele. Foi lá e orou por ele em inglês, nunca tinha falado inglês, e Deus curou o outro pastor lá. Então não é só línguas estranhas mesmo ao que fala e aos que ouvem, mas também línguas
que nós falamos. Pode acontecer. Vocês ouviram aqui, por exemplo, o testemunho do bispo Joedir, né? Também a mesma coisa, né? Em inglês, né? Também não estudou e começou a falar inglês, acabou, né? Então são dons, tá? E tem a interpretação das línguas, que é um dom que o Espírito de Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, porque de repente alguém levanta falando em línguas, né? Por isso que a orientação bíblica não é proibição de falar em línguas. A Bíblia não proíbe falar em línguas, ela orienta de como esse dom deve ser exercitado. Mas de repente alguém levanta falando em línguas e uma outra pessoa entende o que está sendo falado. É o dom de interpretar. E aí a pessoa entrega a mensagem, seja para a igreja ou seja para alguém em particular. Alguém já teve essa experiência de ver isso no culto, já ou não? Já? Sim, só línguas estranhas, ok? Entregar, exatamente. E a outra interpretava, ok? Então aí os dons, depois a gente volta para, na próxima terça a gente volta para a revista aí tranquilamente. São só esses. A orientação é o seguinte: com base na palavra de Deus, o Espírito de Deus tem dons para nós. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e fale com Deus. Capacitações sobrenaturais para a edificação e o aperfeiçoamento dos santos. Fale com o Espírito de Deus especificamente neste momento, a respeito do dom que Ele te deu. Se você já sabe, fale com Ele a respeito do exercício deste dom. Porque ele não está sendo exercitado? Porque parou? Ou então, se você não sabe, peça para que Ele lhe mostre. Espírito de Deus, Consolador amado, Espírito da verdade, que em nós habita e está neste lugar. Tu te moves neste lugar, neste momento, ó Espírito, através do ensino, da instrução, da Tua palavra, mas também do Teu testemunho no nosso espírito, acerca dos dons. Não temos dúvidas, ó Espírito de Deus, que o Senhor está nos conduzindo, nos direcionando a meditarmos, a refletirmos sobre os dons, com o propósito de que eles sejam reavivados em nós, de que eles venham estar em exercício sob Tua direção, debaixo do governo de Cristo, para a glória do Trino Deus, para a edificação do corpo de Cristo neste lugar. Por isso nós te pedimos, ó Espírito Santo, distribui palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Ó Espírito de Deus, distribui dom da fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Ó Espírito de Deus, distribui entre as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, homens e mulheres. Nós te pedimos que venham dias de derramamento da Tua parte, ó Espírito Santo de Deus, reacendendo o dom, reacendendo a chama na vida de cada um de nós, e trazendo e revelando ao Espírito de Deus, seja através de sonho, seja através de profecia, seja através de visão, seja através de imposição de mãos num culto como este, ó Espírito de Deus, a revelação do dom, a noiva que está sendo ornada, que está sendo preparada para o encontro com o noivo. Remove do nosso meio, se porventura houver, ó Espírito, todo fogo estranho, toda manifestação que não tem origem em Ti, ó Espírito, que não vingue, que não se estabeleça em nosso meio. Mas tudo que vem do coração do Pai, por meio de Cristo, ó Espírito de Deus, aplica em nossas vidas.
e levanta uma igreja que trabalha, que se move nos dons do Espírito, para que ela cresça segundo o propósito que Deus estabeleceu para este tempo, para o tempo que se chama hoje. Assim nós oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Você que trouxe a sua oferta pode colocar no gasofilácio.